Fala galera, aqui quem fala é o Victor. E irmãos, hoje eu vim aqui querendo ser boca de Deus na vida de vocês. Eu venho trazendo uma mensagem que eu senti no meu coração, que é: por que que Deus escolhe a gente? Nós que somos incapazes, nós que somos improváveis e nós com que as pessoas nem sequer colocam fé. Irmãos, eu vou ler um versículo aqui rapidinho pra vocês. Aqui ó, Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi de teu agrado. Irmãos, assim como diz nessa passagem, o Senhor ele escolhe as coisas pequenas desse mundo, as pequeninas, para confundir as que são grandes, as que pensam que são alguma coisa. Ele escolhe os pequeninos, assim como ele nos escolhe. Porque pensa comigo, uma coisa grandiosa acontece, mas essa coisa vem nas mãos de uma pessoa preparada, de uma pessoa que tem estudo, preparo, que é capacitada. A glória de Deus não consegue, ela não pode se manifestar numa pessoa dessas. Por quê? Porque o mérito seria da pessoa. A gente sabe que é de Deus, mas as pessoas iam ver a pessoa. Mas e se essa coisa grandiosa viesse das mãos de uma pessoa incapacitada, de uma pessoa que ninguém bota fé? Aí as pessoas podem ver que há a glória de Deus brilhando nessa pessoa, que isso não foi um mérito dessa pessoa, foi de Deus, foi Deus que usou essa pessoa. Não é à toa que foi por isso que Deus escolheu Israel como sua nação, porque era a nação pequenina, era a nação fraca. Como que a luz de Deus poderia brilhar através da nação mais poderosa, aquela que derruba todos os seus inimigos? Mas a luz de Deus, a gente conseguiu ver ela, porque ela brilhou através de Israel, a nação fraca que ninguém botava fé, mas a que sobressaiu e a que subjugou seus inimigos. É claro, Israel teve seus momentos difíceis, mas ela sobrepujou sobre seus inimigos quando ela estava na presença de Deus. E por causa que Deus escolheu Israel, a gente pode ver que não foi Israel, foi Deus que estava com Israel. Foi a luz de Deus, foi a glória dele. Irmãos, assim como foi com Israel, Deus nos escolhe. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Irmãos, você olha para si mesmo e pensa: por que Deus me escolheu? Porque Deus me deu esse ministério, eu não sou capacitado, eu não sou pronto. E não, você não é. Mas Deus te escolheu para que a glória dele seja visível através de sua vida. Aqui ó, vamos ler 2 Coríntios capítulo 1 do versículo 21 ao 22. É Deus quem nos capacita, e a vocês a quem pertencemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que ele nos prometeu. Esse versículo ele não só fala que nós, que temos o selo do Espírito, temos a garantia de tudo que ele nos prometeu, mas esse versículo diz que é Deus quem nos capacita. Sim, é Deus quem nos capacita. Tem até aquela frase famosa: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Essa frase nunca está na Bíblia, mas ela é verdade. Deus é quem nos capacita, porque nós não somos capazes de nada. Inclusive, a palavra religião vem do latim religare, que é o homem tentando se religar com Deus. E isso nunca vai ser possível, porque estamos separados de Deus pelo pecado. Mas o cristianismo é uma fé diferente, porque não é o homem que está tentando se religar com Deus, é Deus que veio se religar com o homem, ao ponto de dar a própria vida, dar o próprio filho para se religar com nós. É Deus que está tentando se religar com o homem, e por isso que nós conseguimos. É por isso, porque é Deus quem nos capacita, porque nós não somos capacitados. Deus nos ungiu e ele nos identificou com a marca do Espírito. Assim como as pessoas no fim dos tempos vão ter a marca da besta, que vai as identificar como pessoas que se entregaram ao anticristo, Deus vai ter a marca dele também. A gente não sabe se vai ser algo visível no mundo físico ou espiritual, mas nós, cristãos, teremos nossa marca, que vai nos identificar como propriedade de Deus. Assim como na Idade Média as pessoas tinham um carimbo, um selo, que identificava que isso é da propriedade de tal pessoa, isso é de tal pessoa, vamos ter esse selo que é o selo de Deus, que vai nos identificar como propriedade dele.
Aqui, ó, vamos ler outro versículo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, nós não somos capacitados, nós não somos fortes, mas no poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Pois, assim como eu disse, como que a glória de Deus vai poder brilhar, vai poder ser mostrada através de uma pessoa forte, capacitada? Deus se mostra através dos fracos, pessoas como nós. Eu muitas vezes olhei para mim mesmo e pensei: por que que Deus me escolheu? Eu olhei para os meus defeitos, eu olhei para as minhas falhas, e apesar de saber o porquê Deus me escolheu, eu perguntei: Deus, por que você me escolheu? Eu não sou bom em me comunicar, eu não sou bom em interagir com pessoas, e meu chamado é justamente pregar para vocês. Eu tenho que transmitir uma mensagem. Eu não sou muito bom nisso. Eu não sou muito bom nisso. Eu perguntei por que você me escolheu, mas eu sabia que foi para que a glória dele fosse mostrada através de mim, porque isso não sou eu, não é obra minha, é obra de Deus que está me usando. Eu sou só a ferramenta. Irmãos, muitas vezes nós olhamos para grandes homens e mulheres de fé do passado, que inclusive não existe um grande homem e mulher de fé, não existem grandes homens e mulheres de Deus. Existem homens e mulheres. É apenas a obra de Deus na vida daquela pessoa. Mas aí muitas vezes a gente olha para Moisés, para Pedro, para os apóstolos e se sente pequeno. Irmãos, nós estamos no mesmo nível daquelas pessoas. Sabe por quê? A gente pensa: pô, Moisés ele tirou os hebreus do Egito. Sim, ele abriu o Mar Vermelho. Sim, isso foi incrível. Mas Moisés, ele não era bom de fala. Do que eu sei, até gente que fala que ele é gago, que ele era gago. Mas uma coisa é, Moisés não era bom de fala. Ele não era bom em se comunicar. Mas ele foi levantado para guiar os hebreus. E ele conseguiu. E os apóstolos, a gente vê eles como grandes homens de Deus, mas a gente esquece que eles, a maioria eram o quê? Pescadores. Eles eram homens simples, muito provavelmente nem alfabetizados. Eles eram pescadores, mas Deus os chamou para serem pescadores de homens, para pescarem almas para Deus. Irmãos, eles eram os menos capacitados. Davi derrotou Golias. Ele foi o único lá no exército de Israel. Ele nem era do exército, mas ele foi o único que se pôs na frente de Golias sem medo. Ninguém botava fé naquela pessoa. Ninguém botava fé em Davi. Mas foi ele quem matou Golias. Foi ele quem se tornou rei de Israel no futuro. Irmãos, Davi era um pastor de ovelhas. Davi era pastor de ovelhas e ele conseguiu fazer isso. E Deus fez grandes coisas usando esse mero pastor. Deus fez grandes coisas usando um cara que não sabia se comunicar bem, que era Moisés. Deus fez grandes coisas usando pescadores, pessoas simples que eram os discípulos. Irmãos, Deus, ele nos escolhe justamente porque nós não somos grande coisa. Nós temos muitos defeitos, muitas falhas, nós não somos capacitados. Mas é Deus que nos capacita, a glória dele nos basta. E o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É quando somos fracos que somos fortes. Irmãos, essa foi a mensagem. Eu agradeço muito por terem ouvido. Eu peço que compartilhem, dêem um like, se inscrevam para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Muito obrigado, dê um like e até a próxima. Deus lhes abençoe.